E Rita Mundim vai chegar aqui com a gente para falar sobre os dados da produção industrial divulgados hoje, porque o setor mostrou uma queda acima do esperado pelo mercado, indicando uma perda de fôlego da atividade econômica. Rita Mundim, uma boa tarde para você, seja bem-vinda e traga a sua visão. Quais setores mais pesaram para essa retração e o que isso sinaliza para o PIB do país? Olha, a gente já vai começar a ver aí, a gente teve um recuo na indústria extrativa e ela vem sendo, né, a grande estrela, quando a gente olha no horizonte de tempo semestral ou no horizonte de tempo anual, a indústria extrativa é que vinha puxando a indústria e ela tem um recuo no mês de junho, juntamente com a indústria de transformação. E essa indústria de transformação vai sofrer para frente por causa da tributação, né? Principalmente aquela que está vindo aí dos Estados Unidos, porque a maior parte dos produtos que vão sofrer com a tributação americana, né, com os 37,5, eles estão aí concentrados nessa indústria de transformação. Então, nós teremos também, acredito eu, uma piora daqui para frente. Mas, estruturalmente, o Marcelo falou muito bem, é a taxa de juros, né? A taxa de juros, o aumento da importação, isso vai tirando fôlego da indústria nacional. Quando a gente olha a questão daquele imposto das blusinhas, né, que foi retirado pelo governo, a gente vê como que houve um crescimento absurdo das importações de artigos, principalmente da China, né? Então, houve uma inundação por aqui. Isso tirou fôlego da indústria e também tirou fôlego do varejo brasileiro. Então, olhando a situação para trás, e é bom lembrar que esse foi o pior mês de junho desde 2014. Naquela época, a retração havia sido de 2,9%, e nós tivemos uma retração de 1,8%. É bom lembrar também que é a segunda retração negativa, né? Quer dizer, pelo segundo mês nós tivemos maio e junho, o que mostra que a economia brasileira está, sim, desacelerando por motivos estruturais. Aí está a taxa de juros, está a alta carga tributária em cima das nossas empresas, o privilégio de produtos importados entrarem aqui e tomarem o nosso mercado. Então, tem muita coisa que é preciso da gente colocar uma lupa. E o Marcelo falou uma coisa muito interessante também, que eu vivo falando, que o crescimento da indústria, o crescimento brasileiro, ele não é sustentável, porque ele vai sendo feito, construído, em cima de medidas pontuais de incentivo ao consumo, na medida que o governo vai soltando linhas de crédito especial, vou dar um exemplo aqui, para compra de caminhões novos, para compra de implementos industriais, para compra de moto para aplicativo, né, para quem tem aplicativo. Então, são linhas pontuais porque as famílias não conseguem se endividar para o resto da vida. Então, aquilo traz um certo ânimo, mas depois há uma perda de fôlego, porque o crescimento estrutural tem que ser feito via aumento de produtividade e aumento da renda das pessoas. E o que nós estamos tendo é estímulo ao crédito e benefícios sociais, que não conseguem sustentar um crescimento sustentável. Então, estamos vendo a indústria, vimos também e devemos ver, mais uma vez, uma desaceleração no setor de serviços e também no varejo. Isso em função de um modelo de crescimento que não é sustentável. Rita, e como a gente acabou de ver no início da edição do Money News 3, as contas públicas voltam a preocupar. E com o aumento das despesas obrigatórias e a arrecadação abaixo da meta, temos algumas projeções que apontam que o governo pode voltar a descumprir a regra de ouro. Quais são as consequências fiscais e o impacto direto na confiança dos investidores, caso tenhamos a confirmação disso? Pois é, né? A gente cria regras para que elas, né, vigorem. Essa regra de ouro, ela faz parte da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela vem sendo quebrada de forma recorrente, desde 2014. Então, o que acontece? O governo, teoricamente, ele está impedido de
pegar dinheiro emprestado para pagar a despesa corrente. Por isso que é uma regra que faz parte da responsabilidade fiscal. E o que nós temos assistido e convivido é com a irresponsabilidade fiscal dos governos, que insistem em gastar mais do que arrecadam. Então, a regra de ouro é exatamente para falar ao governo: você tem que ter juízo e gastar o que você ganha. Você não pode aumentar a dívida do Brasil, que é a dívida do povo brasileiro, porque quem paga a conta somos nós, e tomar dinheiro para pagar despesas correntes, como salários, benefícios. Ou seja, o governo não está fazendo a parte dele há muito tempo. E por não fazer isso, é que a regra foi criada, né, tentando colocar um freio na irresponsabilidade política na gestão do dinheiro público. Mas, como a gente tem visto, é uma coisa recorrente. E o que acontece? O governo fala: ó, é óbvio que tem momentos em que essa regra foi descumprida por questões conjunturais, excepcionais, por exemplo, uma pandemia, mas o que nós estamos vendo é essa regra ser descumprida de forma recorrente, mesmo, por exemplo, nesse ano, com o país batendo recorde na arrecadação da Receita Federal. Então, como que você espreme a população tomando renda, tomando o lucro das empresas sob a forma de tributos, e, ao mesmo tempo, você tem a capacidade de aumentar a dívida e de fazer com que essa mesma sociedade pague por uma dívida que você está criando para pagar suas próprias contas correntes? Então, isso é uma irresponsabilidade política enorme e que está, inclusive, quebrando uma regra que foi criada para que os políticos tivessem juízo. Então, nós estamos convivendo com isso de forma recorrente. E o rombo estimado para esse ano está na faixa aí dos 288 bilhões. Aí o governo tem que pedir ao Congresso que aprove esse uso indevido de dinheiro de empréstimo para pagar a conta. Bom, Rita, e então dá para a gente pensar que o Brasil hoje está virando um risco fiscal para os investidores com essas costumeiras ações para poder cobrir esses gastos excessivos? Sim, mas o pior é que, em nome da responsabilidade fiscal, o governo sempre tem a cara de pau de aumentar impostos. Então, ele aumenta os impostos, mas ele não corta as suas despesas. Pelo contrário, ele aumenta as suas despesas, em especial em ano eleitoral. E isso nós estamos vendo na hora que a gente vai pagar juros, e esses juros anualizados bateram acima de 1 trilhão desde dezembro do ano passado. Então, nós estamos pagando em juros por ano 1 trilhão 160 bilhões. Imagine esse dinheiro sendo aplicado em educação, segurança, saúde e infraestrutura. Mas as pessoas não têm essa noção do mau uso do dinheiro pelo governo, do descaso do governo no uso do nosso dinheiro e, o que é pior, da geração dessa dívida que o governo coloca no nosso colo. E é em função dessa dívida que o Banco Central tem uma dor de cabeça danada para poder cortar os juros, porque os nossos credores, eles acham e têm essa certeza em números de que o risco Brasil tem aumentado a cada ano, a cada mês. E é por isso que os juros não podem ceder de forma significativa, porque senão os nossos credores que financiam essa bola de neve dessa dívida vão embora. E se eles recusarem a financiar a farra do Brasil, nós estaremos numa situação extremamente difícil, como que já passou a Venezuela, como que já passou a Argentina, que no Economês tem o nome de dominância fiscal. Aí não adianta o Banco Central colocar os juros na lua, porque, com a percepção de que o Brasil está quebrado ou que vai quebrar, o investidor recua e não coloca mais dinheiro para financiar. É necessário, enquanto a gente tem um colchão de reservas cambiais, enquanto a gente tem credibilidade, a gente construir
a imagem da responsabilidade fiscal, de nós estabilizarmos a nossa dívida e, de preferência, passarmos a gerar superávit primário. É por aí. E se isso não acontecer, a coisa vai se tornando quase que insustentável daqui para frente. Rita Mundim, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Um ótimo restinho de tarde para você. Para nós todos.